A função paterna importa muito na formação do caráter do filho. Os resultados já estão sendo trágicos, tá? Agora, não é só a função paterna. Desde pequeno precisamos ensinar nossos filhos a serem verdadeiros, a serem transparentes. Hoje em dia estamos vivendo a era da mentira, a era do engano. Todos mentem, e isso tem sido um problema sério. E isso é também devido à falência da família. Então, todo pai, toda mãe deve ser exemplo e obediência para seus filhos. Todo pai, toda mãe deve a seu filho exemplo, exemplo, exemplo. Minha vida precisa ser um exemplo para meus filhos. Então, nesse sentido, a conduta dos pais, ou seja, do pai ou da mãe, a conduta dos pais não pode não pode ser incoerente, porque se eu faço uma coisa hoje e amanhã eu faço outra, automaticamente eu não vou administrar bem o meu lar, tá? Então tem que haver um padrão nessa conduta desse pai, na conduta dessa mãe, até mesmo porque os filhos observam e vigiam o tempo todo. E se o filho observa alguma variável na conduta do pai ou na conduta da mãe, certamente ele não vai ter os benefícios dessa disciplina que os pais estão aplicando a ele. Olha, Exemplo, né? Então, a criança, você tem que lidar assim. A menor ofensa da criança em burlar uma lei, uma norma da casa, ela precisa ter a punição imediatamente. Porque se houver clemência, ela vai burlar de novo a regra, esperando novamente uma clemência. E cada vez mais ela vai se tornando mais desobediente. Então, a cada coisa errada que a criança fizer, o pai, a mãe, o adulto, o responsável por essa criança, porque muitas vezes o responsável não é a mãe, é a avó que está cuidando, é a tia. Então, nunca devemos deixar passar em branco a menor coisa errada que a criança faça. E, diante do erro da criança, nós precisamos chegar para a criança e dizer: meu filho, você está errado, isso aqui que você fez é errado. Então, cabe ao adulto ensinar a criança o que é certo, o que é errado, e cabe ao adulto fazer com que a criança obedeça às regras da casa. Por isso que toda casa tem que ter regras, tem que ter normas, porque se você não coloca regras e normas dentro da casa, se você não organiza a tua casa, você não pode organizar a educação do seu filho. Conduta, né? Se não houver uma conduta coerente nos pais, esse filho não vai seguir as orientações dos pais. inclusive me faz lembrar a palavra, o versículo que diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Pais, não ireis aos vossos filhos. Aos filhos. Quer dizer, o princípio é a obediência dos filhos aos pais, né? Mas dependendo das coisas erradas que os pais estão fazendo, fica difícil do filho estar obedecendo. Quem fica no meio dessa situação é complicado e a criança acaba saindo com maior consequência negativa. As maiores sequelas ficam exatamente na criança. Porque isso aí deixa sequelas, deixa uma personalidade insegura, traz insegurança para a criança. Gente, A palavra é o seguinte, que os pais precisam governar as suas casas. Os pais precisam governar suas casas, criando os filhos com obediência e com disciplina. Penso assim, eu escuto muitos pais culpando sempre o outro pelo fracasso dos filhos, né? E assim, mas o culpado foi a avó que passou a mão, o culpado foi a mãe que não disciplinou, é a tia que fez todas as vontades, ou é o meio, ele ou ela passa o dia inteiro na rua. Então eu penso assim, a gente não pode nós não temos como ter controle sobre a vida do outro ou sobre o meio, mas sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos,
filhos. Então, aquela criancinha que está ali perto de você, que muitas vezes você está reclamando, não aguento mais essa criança, não sei mais o que fazer, porque hoje eu escuto muito as mães falarem isso, ou até mesmo os pais, que não sabem mais o que fazer com aquela criança. Então, eu penso assim, nós não podemos modificar ou influenciar o mundo, mas essa criancinha que está aí, que você hoje não sabe mais o que fazer, ela pode ser transformada e mais tarde influenciar o mundo inteiro. Muito obrigada, doutora.